Muito boa noite. Hoje é sexta-feira, 11 de abril de 2025. Cá estamos de volta para mais um especial Informação e na edição de hoje vamos falar da guerra comercial e de tarefas e o seu impacto na economia mundial. Este é o nosso tema central, como disse, a guerra comercial e de tarifas e o seu impacto na economia mundial. Tudo por causa das tarifas que têm sido impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump desde que chegou à Casa Branca para o seu segundo mandato. O anúncio da Casa Branca de que as tarifas sobre produtos chineses serão no mínimo de 145% derrubou os mercados financeiros e reacendeu a incerteza económica na escala global. São nossos convidados para nos ajudar a compreender este assunto no dia de hoje. Câmia Madeira, historiadora, boa noite, bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Está connosco Carlos Rosado de Carvalho, economista, boa noite, bem-vindo, Carlos. Boa noite. À minha esquerda tem o José Oliveira, analista do mercado de petróleo, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, ouvintes. Muito bem. E está também connosco Pedro Coassa, que é economista do Centro Universitário. Pedro, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Exatamente, gostava de começar por si, Carlos Rosado de Carvalho, em termos económicos, o que é que significam estas tarifas que estão a ser impostas pelo presidente norte-americano para a economia mundial e começo exatamente pela memória. Há alguma memória histórica neste capítulo da economia de alguma medida tão penalizante ou penalizadora para a economia mundial? Pois, eu acho que isto é um retrocesso tremendo, não é? E explico porquê. A economia, o desenvolvimento económico, o crescimento depende do comércio, depende da troca. É a troca que faz a economia desde os tempos memoriais. Antigamente as primeiras famílias, depois de Adão e Eva, tinham que produzir tudo para comer, para vestir, tudo. E à medida que a humanidade foi crescendo, foi-se desenvolvendo a troca, permitiu a especialização entre as diferentes tarefas e tudo isto conduziu ao desenvolvimento económico. Aquilo que Trump está a fazer é um empecilho ao desenvolvimento das trocas comerciais entre os diferentes países. Eu até nem estou a dizer que ele não poderá ter alguma razão em algumas coisas, mas o método usado, eu admito que os Estados Unidos estejam a ser ou possam ter prejudicados com uns países, nomeadamente com a China, em termos de tarifas, etc. Porque o ideal é a tarifa zero, é que não haja barreiras ao comércio entre ninguém. E, portanto, neste mundo haverá, eu admito que sim, que os Estados Unidos poderão ter razão relativamente a alguns países. Aliás, os Estados Unidos são quem tem o maior déficit comercial do mundo. Isto significa que são os maiores contribuidores para o desenvolvimento da economia. Agora, não se pode fazer as coisas como Trump está a fazer, porque se eu tenho problemas com a China, eu devo falar com a China. E se a China não me conseguir ouvir dentro do multilateralismo, eu devia de falar com a OMC, não é? Aliás, parece que a China até apresentou uma queixa no OMC, entretanto. Apresentou, sim. E, portanto, é por aí que a gente deve resolver as questões. E eu acho que, além do mais, Trump também está completamente desfasado. Porque ele sonha em trazer as indústrias todas para os Estados Unidos. Porque eu acho que isto é uma coisa impossível. Os trabalhadores do futuro são os robôs, não são as pessoas. E, portanto, tenho algumas dúvidas sobre... Mas o problema principal é que ele está... É um terremoto sobre o comércio mundial. E os próprios americanos, o exemplo disso são as bolsas, não é? Que reagiram muito mal a tudo isto. Portanto, não há problemas na globalização. Haverá, seguramente. Os Estados Unidos não terão alguma razão contra alguns países? Terão, seguramente. Mas, portanto, não se faz isso. E ele está a negociar. Ele é mercantilista, ele é um homem transacional, ele acha que é o mais forte e, portanto, começa por pedir muito. Isto é como a gente, quando vamos aí nas ruas e temos estes jovens a vender-nos relógios, eles começam a pedir quê? 12 mil, não é? Ou 15 mil, ou 20 mil, e depois vão baixando. Quer dizer, eu acho que os países não se gerem assim, e, portanto, eu acho que é um problema tremendo para o comércio mundial, como, aliás, as bolsas, de alguma maneira, vão demonstrando, não é? Vão demonstrando. Câmia Madeira, é uma ameaça ao multilateralismo estas medidas que estão a ser tomadas pelo presidente Trump? Eu acho que nós temos que olhar todo este segundo mandato do Trump como
algo que já tinha sido forjado no primeiro, que não teve tempo de acontecer e que volta novamente e com mais força até. Quando nós pensamos nesta guerra comercial, nós olhamos muito para a economia sem perceber que para aquilo que é a doutrina política da própria administração Trump, a economia é um instrumento político. E se formos avaliando também a forma como, enquanto país e enquanto player internacional, os Estados Unidos mantêm sim com uma relevância, mas ao mesmo tempo gostam o Make America Great Again, não é? Fazer a América grande outra vez, vem muito daquilo que é o próprio sentimento de sermos os donos do mundo e dos americanos se posicionarem como tal. Sendo que para esta nova ascensão, nós temos que, de alguma maneira, derrubar uns, aniquilar outros, e tornarmos-nos grandes, não é? E nesse sentido, tudo aquilo que vai e que acaba por ser a própria atuação desta administração vai e tem como base exatamente isto, ou seja, há um inimigo que é, vou dizer, de maus fígados, não é? Fidagal, que é a China e que tem que rapidamente ser subjugado, porque para Trump o que é importante é cumprir com as promessas que fez a quem o elegeu e de forma maioritária, mas também quem são as pessoas que votaram em Trump e que querem, que acreditam. Nós não nos podemos esquecer que para os americanos o que vale é o dinheiro que têm no bolso. Então, estas promessas que ele foi fazendo acabam por ser muito este olhar e dizer: eu vou voltar a industrializar a América, eu vou voltar a fazer-nos se não o maior player internacional, e num olhar muito de nacionalismo e com todas estas estratégias a apelar a quem o votou. José Oliveira, como é que olha para estas medidas? E o que se diz é que também Trump está a olhar novamente para a questão do isolacionismo, com estas medidas que está a tomar, com o grande objetivo de fazer novamente da América o grande. Eu acho que, numa perspectiva, e dando ali uma contribuição à Camila, histórica, primeiro, esta ideia de que as tarifas podem fazer a economia crescer é uma ideia que tem mais ou menos 100 anos. E já foi usada nos anos 30, nos anos 20, fim dos anos 20, pelos Estados Unidos, que depois teve de ser abandonada porque acabou na crise de 29 e teve de ser abandonada. Foi retomada depois esta teoria de que com tarifas se pode acertar coisas, como o Rosado disse, que não estarão corretas com alguns países, nos anos 40. O economista judeu-alemão, que foi para os Estados Unidos, o Sr. Eastman, foi para os Estados Unidos e escreveu um livro, eu não conheço, vi-o citado agora, há pouco tempo, mas que é a base de que podem-se corrigir estes problemas que há com alguns países e com subsídios que alguns países possam dar à indústria, à exportação, com tarifas. Bem, essa teoria foi abandonada porque, com o evoluir dos tempos, chegou-se à conclusão, como disse o Rosado, que quanto mais baixas forem as tarifas e maior for o comércio internacional, maior é o crescimento económico do país e dos países de uma maneira geral. E os dados estatísticos provam isso, que as economias cresceram a um bom ritmo e com quase sem tarifas. Hoje o nível de tarifas é muito baixo. Agora, o Trump está com este aspecto. Há que perceber também que há dois problemas que começam a afetar os americanos. Um é que eles vão deixar de ser a superpotência mundial. Este é o medo de Donald Trump? Não é só do Trump, é um medo que tem mais ou menos 10 anos. O americano que vai deixar de ser quem manda no mundo, que isso é um papel que vai para a China. Por isso começou, já no primeiro mandato de Trump, e que Biden continuou, a fazer determinado número de cortes. Por exemplo, há determinado tipo de chips que não podem ser exportados para a China. A ver se baixava o ritmo de desenvolvimento nas indústrias de ponta e na investigação de ponta e na inteligência artificial da China.
não se está a conseguir, como já se provou. Bem, esse é um dos aspectos. E outro, mas se por um lado os americanos mais conscientes sabem que mais ano, menos ano, a China vai ser a potência mundial, número 1, vai trabalhar de forma multilateral, como ela diz ou não, isso é uma questão que se vai ver. Penso que sim, pelo menos nos primeiros dezenas de anos vai com certeza pela via multilateral. Mas isto faz com que hajam muitos políticos americanos que acham que ainda se está a tempo de travar e de dominar em muitos aspectos a China. E um deles era neste do comércio. Mas numa visão realista, não é possível. Não é possível travar esta... Não, a China, aliás, a gente está a ver, a China está a responder às sanções. Eu não sei se a Câmara dá para focar aquilo. Eu trouxe algumas coisas que imprimi muito interessantes para as pessoas perceberem. Dá para focar? Sim. Aquela? Vamos ver como era o comércio internacional. Quem dominava o comércio internacional no ano 2000? Estados Unidos e China, não é? Estados Unidos. Tudo o que está azul era dominado, tinha mais relações comerciais com os Estados Unidos. A China, coitada, só tinha ali à volta e com alguns países africanos. Vamos ver, 25 anos depois, aquela estatisticação de 2019, 25 anos depois, quem domina o comércio mundial? China. Completamente. Até eu fiquei muito espantado, com uma curiosidade, até a Argentina, que é um país muito ligado aos Estados Unidos, o comércio com a China é 300 e tal milhões, de 14 mil milhões, 300 e tal milhões, maior com a China do que com os Estados Unidos. Eu, por acaso, fui ver esse. Bem, isto mostra que não é possível aos Estados Unidos vão perder a guerra com a China. E não é por acaso que a China responde todos os dias, os Estados Unidos põem uma coisa e ela põe outra. Ok, já vamos voltar a si, José Oliveira. Pedro Quassi, também queremos ouvir a sua primeira opinião quanto a este assunto, a esta guerra comercial causada agora pelas tarifas impostas pelo presidente norte-americano. É uma guerra entre os Estados Unidos e a China, mas que vai penalizar o mundo todo. Certamente, mas muito antes de entrarmos nesta questão em particular e até mesmo poder analisar de que maneira isto pode afetar o mundo e quem vai sair mais a perder, é preciso primeiro entender um pouco os motivos que levam a administração americana a partir para este confronto. É uma questão fundamentalmente fiscal, de contas públicas nos Estados Unidos. Para entendermos isso, temos que entender como funciona o sistema financeiro internacional. O dólar americano é a moeda de reserva de valor do mundo inteiro. Em função disto, ou seja, isto significa dizer que os bancos centrais e as instituições financeiras internacionais tendem a reservar, ou seja, a estocar a sua riqueza em termos de dólares, adquirindo, portanto, os títulos do Tesouro Americano, que é o título mais seguro em todo o planeta. Só que, ao mesmo tempo em que o poderio econômico americano proporciona um conjunto de benefícios a Washington, isso também traz alguns custos. Qual é o custo principal nisso? Isto significa dizer que, no cenário das relações comerciais, o dólar é usado como sendo a moeda primária em todo o processo do comércio internacional. Em função disso, isto faz com que, pelo fato de o dólar ser uma moeda muito forte, garantir uma segurança muito boa ao redor do mundo, isto faz com que ele seja supervalorizado em todo o planeta. Qual é a implicação política e prática deste processo? Isto leva a que, em função disso, as exportações estrangeiras para os consumidores americanos sejam mais baratas em comparação com as exportações americanas para fora dos Estados Unidos. Um outro processo que traz, ou seja, que emana disso é o fato de que isto levou a que a indústria americana fosse esvaziada ao longo dos últimos 30 anos, sobretudo com o advento do processo da fragmentação produtiva transnacional, que se pode também chamar de cadeias globais de valor, ou seja, produzir fora dos Estados Unidos, em função do dólar ser muito forte, tornou-se mais barato.
Mas, além disso, existe um outro problema. Isto faz com que a mão de obra estrangeira também seja mais barata comparativamente à mão de obra americana. Mas, além disso... E a China é dos países... Aliás, é o país que mais acolhe empresas americanas a produzirem... Por causa mesmo dessa questão da mão de obra barata, não é? Exatamente. Mas existe uma segunda implicação pelo fato de o dólar ser muito forte. Isto tem muito a ver com o fato de que, à medida que os países emergentes, especialmente os países em desenvolvimento, vão crescendo, isso também eleva a demanda pelos títulos da dívida pública americana. Isto faz com que o governo americano tenda a endividar-se mais, porque se ele não puder oferecer a liquidez internacional, tendo em conta o status de potência econômica, isto gera uma crise de confiança na moeda americana e, consequentemente, leva a uma derrocada, digamos assim, no poderio econômico americano. Portanto, é uma questão fundamentalmente fiscal que tem muito a ver com o próprio poder americano em si. Ok, senhor, está lançado o debate, esta análise, e vamos querer ao longo deste tempo então ouvir as vossas opiniões sobre este assunto. Carlos Rosato, estamos aqui diante também de uma guerra entre blocos? Enfim, estamos naturalmente. Agora, esta coisa de fazer a América grande outra vez, eu não sei, porque a América e a economia americana são um sucesso. Se nós compararmos dados, por exemplo, dos americanos com os europeus, o problema não é a América, o problema é a China, não é? O problema não é que a América está a ficar pequena, o problema é que a China está a ficar grande. E infelizmente ou felizmente, as economias têm muito a ver com a população também. E, portanto, temos aí, nós ainda não vimos, não é? Ainda não estão a aparecer, mas depois temos a Índia, que vai ser maior do que os Estados Unidos. Claro que vai. Temos a Indonésia. E aqui em África temos o Congo, temos a Nigéria. Portanto, o problema do Trump, eu acho que é... E os americanos têm que perceber isso. O problema não é fazer a América outra vez grande, porque a América é grande. E, aliás, teve aqui falar do dólar e da importância do dólar, que tem um domínio muito importante sobre tudo o que acontece no mundo. Aquilo é uma agenda do Trump, não é? Que passou um filme ou um vídeo de uma entrevista que a Oprah Winfrey fez ao Trump há uma data de anos, em que ele já defendia todas estas coisas das tarifas e de que estavam a roubar os Estados Unidos e toda esta lenga-lenga que, efetivamente, do meu ponto de vista, não é assim. Do momento em que chegaria ao poder para implementar. Sobre a questão se é uma questão fiscal, se é o dólar, isto é uma faca de dois gumes. Por exemplo, uma das coisas com a Europa é que o Trump não gosta do euro e os americanos nunca quiseram que o euro sobrevivesse e que o euro também fosse uma moeda forte. Porque justamente a circunstância do dólar ser forte e de ser a principal moeda, isto significa que eles podem financiar, nomeadamente, o déficit comercial. É uma vantagem. Portanto, eu vi aí, quer dizer, o Trump... O facto do dólar ser forte, para mim, é essa a grande vantagem que os Estados Unidos têm, por exemplo, relativamente à China. Mas, Carlos, a China mesmo com esta avançada a China pode ser uma grande potência. Sim. Mas, por exemplo, o yuan nunca vai ser uma moeda de transação internacional, porque enquanto os chineses não cederem soberania. Esta coisa dos BRICS e que vão ter uma moeda comum e não se sabe qual é, do meu ponto de vista, é uma coisa que nunca vai acontecer. Porque o dólar americano só é assim porque é aceito internacionalmente. Porque os Estados Unidos, isto é um risco para os Estados Unidos. A China não. A China, enquanto não tiver o yuan... Porque é o seguinte, a China tem... Vão dizer, vão fazer noutras moedas. Tudo bem. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem um enorme excedente com a China. Então, se forem yuans, o Brasil vai ficar com uma data de yuans. Então, e depois o que é que o Brasil vai fazer com os yuans? Sabes que não se pode sair da China com yuans. São autorizados. O yuan não é uma moeda convertível. E, portanto, não sendo uma moeda convertível, não pode... E mesmo também o Putin e o rublo. Vocês já imaginaram alguma vez, são os dois dos BRICS, já imaginaram alguma vez quer a China, quer a Rússia cederem alguma soberania cambial em nome da moeda e em nome dos BRICS? É impossível. Portanto, temos aqui um problema que é o Trump, do meu ponto de vista, naturalmente, está errado, porque o problema não é a América. A América tem os índices de desenvolvimento, os índices americanos são extraordinários, nomeadamente comparando com a Europa.
Agora, tem, como dizia, e eu estou de acordo com o José Oliveira, é impossível parar a China. É impossível. Não há como parar a China. E os Estados Unidos têm que se habituar a estas circunstâncias. Daí a estratégia de dividir para reinar. O Trump só quer negociar bilateralmente. Ele não quer negociar com as pessoas, por exemplo, no seio da Organização Mundial de Comércio. E com a China dá-se mal, porque a China é suficientemente forte. Também não se mostra. Aliás, uma das coisas que, e quando começou estas tarifas e esta guerra, uma das coisas que ele foi dizendo sempre é: eles humilharam-nos e nós agora vamos dar o troco. Eles vão negociar. Vocês tenham calma, porque eles vão pensar bem e nós vamos negociar. Trump terá sido apanhado de surpresa? Não, eu acho que tem a ver. Não, ele não terá sido apanhado de surpresa. Eu acho que aqui nós temos que perceber também o que é a visão de Trump em relação à forma como ele vai se posicionando, não é? Ele, quando pensamos na globalização, ele olha para a globalização como é uma ameaça para os trabalhadores americanos. Portanto, não gosta da globalização. Quando pensamos no comércio internacional, era o que o Carlos dizia, ou seja, só é bom se for a dois, não é? Numa conversa bilateral. Se olharmos para as tarifas, são a sua principal arma de negociação. Aliás, ele diz que ele é um bom negociador. Se há coisa que ele sabe fazer, negociar. É negociar. Se formos olhar para todos os seus empreendimentos e o que foi a sua forma de negociar ao longo deste tempo todo, poderemos ter algumas dúvidas, mas ele afirma, aliás, ele é um homem de negócios bem-sucedido e os americanos comuns votaram nele porque acharam que sim, não é? Portanto, os próprios acordos, é o campeão de coisas com as quais não concorda, retira o país dos acordos internacionais. Portanto, é uma visão muito umbilical, interna, e que vai prejudicando, porque a fazer fé até ao que disse o Pedro, a fazer fé no que disse o próprio Carlos, se a América é tão grande, porque é que ele acha que tem que a fazer voltar a ser grande? Principalmente porque eles percebem, e como dizia também o João Oliveira, porque eles percebem que estão a perder este posicionamento e esta superpotência que está a deixar de ser. Portanto, é muito mais uma questão ideológica e política do que verdadeiramente comercial. Está a faltar do presidente Donald Trump aceitar esta perda da hegemonia mundial? Não é só do Trump, é um conceito que está muito enraizado em muitos americanos. Há muito poucos americanos, nomeadamente da elite americana intelectual. O Ray Dalio, que é um grande economista, investidor e homem de negócios, é talvez o que tem explorado isso mais e que defende que os Estados Unidos são a superpotência em crise e em queda, já entrou no processo de queda, mas muitos concordam da elite, mas no americano vulgar o Trump tem perfeitamente aceitação nesta política, que acham que ainda vai conseguir reverter as coisas. Agora, eu queria só acrescentar duas coisas. Uma relação ao Carlos: o iene não é convertível, mas vai ser. Quer dizer, a evolução da China vai obrigar... Mas tu acredita, mas tem que mudar politicamente, não é? Sim, tem de haver uma mudança, mas vai chegar à altura, porque senão bloqueia. Justamente. O processo bloqueia-se. Eles, aliás, esta história de ter o iene digital com paridade e coisas que estão a fazer movimentos entre os BRICS é um princípio, mas não só ser convertível, como ter liberdade de movimento de capitais, que é outra questão fundamental. Mas tu acreditas que dentro do regime político chinês atual é possível fazer isso? Eu acho que vai chegar à altura que tem de fazer. Vai ser inevitável? É evitável. Não, é inevitável. Eu também estou contigo aí desse. Agora, no atual status quo, com o presidente Xi Jinping, etc., eu duvido. Mas tendo esta tendência, Carlos Rosado, olhando para o momento atual e tendo esta tendência da China estar a tornar-se cada vez maior, não terá este movimento político
necessidade de avançar rapidamente para esta mudança. Do meu ponto de vista, sim, mas o que eu vejo Mas politicamente... ele rapidamente. Os chineses, Ora, chineses está. não, Mas eu os chineses- penso que tem um fator muito importante que, e eu concordo com o Carlos Rosado, é muito difícil que a China supere efetivamente os Estados Unidos a ponto de se tornar a superpotência global, justamente pela questão da moeda. Por que é muito difícil a China tornar-se, portanto, nesta superpotência? Nós temos que entender primeiro o modelo econômico da China. Sendo um modelo econômico muito mais voltado para a exportação, diferentemente dos Estados Unidos, que apresentam um modelo muito mais voltado para a demanda interna, se o yuan se tornar, ou sei lá, o yuan se tornar a moeda, portanto, conversível ao nível internacional, isto significa dizer que a moeda chinesa deveria se valorizar muito. Só que isto tem uma implicação, levaria que as exportações chinesas tornassem também um pouco mais caras no cenário internacional, portanto, é um pouco difícil. Mas tem um segundo ponto que é uma questão fundamentalmente institucional. Independente dos Estados Unidos não é, estar, portanto, sendo esvaziado do ponto de vista da indústria e fazer com que alguns empregos no setor de manufatura estejam sendo definhados, ainda assim os Estados Unidos vai continuar por um longo tempo nesta hegemonia, tendo em conta que é o país que apresenta instituições que inspiram mais confiança, porque economia de mercado é, sobretudo, confiança, o que faz com que as expectativas desempenhem um papel fundamental, coisa que a China, até o momento, e é o que tudo indica, não é, num futuro de pelo menos médio prazo, dificilmente vai poder oferecer ao mundo. Sim, é claro que é um país que oferece segurança em termos de investimento produtivo, mas no que toca à questão financeira de garantir instituições que possam atuar de maneira um pouco mais neutra, a ponto de fazer com que inspire uma confiança efetiva, o que a América oferece, penso que no longo, ou seja, no médio prazo, é muito E difícil. todo o trabalho que a China ao longo destes anos tem feito, e o João Oliveira mostrou, não é? José, peço desculpa. O que tem sido feito ao longo deste tempo todo com as várias trocas nos vários países e as várias penetrações que tem feito. É porque quando diz, e se olharmos só para esta questão da moeda, tudo bem, mas há também da parte da China todo um movimento centrado nestas parcerias com os vários países, não é? E, portanto, eu não sei até que ponto é que será assim tão difícil. Eu acho que será tão difícil. Eu dou um exemplo concreto que eventualmente corrobora aquilo que o Pedro está a dizer, que é o seguinte: nós tínhamos como é que era o Jack Ma, que era o homem, um grande empresário. Alibaba, e que de repente desapareceu. Porquê? Sim. Por causa do regime chinês. Os Estados Unidos, e aí é todo acordo, não é só financeira. Sim. É aquilo no fim do dia, o que conta e o que coisa é o que diz o Partido Comunista Mas é novamente chinês. A questão política, não é? Justamente, por isso mesmo é que eu estou a dizer, a questão política. Quer dizer, a gente vai à China, não leva yuans para a China, a gente já leva dólares para a China. Se uma pessoa for numa viagem, quer dizer, leva-se dólares. E, portanto, esse é um E ao sair não leva yuan. Justamente. E, portanto, esta parte da convertibilidade e a soberania também. Eu acho que o Trump tem alguma razão, porque fizeram, e os próprios europeus, meia volta assim quesílias com a China, porque sem dúvida nenhuma a China não é uma economia tão aberta como é a dos Estados Unidos ou como é a europeia. Embora, por isso é que os europeus e os americanos muitas vezes também retaliam, por exemplo, com a aquisição. Eu dou um exemplo concreto. Portugal. A empresa de eletricidade em Portugal é de quem? É de chineses. É controlada por chineses. Imaginas alguma vez alguma empresa pública chinesa com a importância da EDP, mesmo ao nível americano, que pudesse ser detida por estrangeiros? Portanto, o investimento na China é muito mais complicado do que é. E, portanto, eu aí acho que, do meu ponto de vista, seria esse o caminho, que era o caminho de negociar. E negociar aonde? No seio da OMC, que é uma coisa que Trump não quer. E Trump mudou de estratégia, porque ele agora já não fala da China, diz que a culpa não é da China. A culpa é do Biden e do Obama, não é? Que deixaram que a situação chegasse a esse nível e cai até na coisa de elogiar os chineses. Ele diz que Xi Jinping continua a ser um amigo, mas demonstra alguma teimosia, não quer negociar.
Pois, se há alguém teimoso aqui... Tem orgulho. Se há alguém teimoso aqui, não sei se não será o Sr. Trump, não é? O próprio Trump. Mas esta estratégia de fazer as coisas bilaterais, eu acho que isto é um retrocesso mundial. Nós estamos naquela do quero, posso e mando. Quem manda é o mais forte. E se não somos mais fortes, nós temos que ceder ao Sr. Trump e aos caprichos do Sr. Trump e ao capricho dos americanos. Eu nem sequer estou a dizer que nunca foi assim. Agora, nunca foi assim de uma forma tão explícita, aberta, não é? Tão aberta e tão... Não, inclusivamente o mais grave é com os aliados. Justamente. Uma das coisas erradas da política atual americana é que não está, em relação à China, é que está separada da Europa. E quer dizer, mesmo os Estados Unidos juntos com a Europa e com o Japão tinham mais capacidade de negociar com a China e de alterar algumas coisas. Os Estados Unidos sozinhos não... Já se fala na Europa em aumentar as relações com a China. E esse vai ser... Aliás, o próprio torpedeada pelos Estados O governo Unidos. chinês já manifestou também esta vontade. Justamente. Portanto, eu acho que esta estratégia do Trump, no limite, não é? Pode ser mesmo prejudicial para os Trump Estados poderá Unidos. recuar daqui Para o próprio país, dias. não é? E nós estamos a ver agora com as reações das bolsas, etc. Enfim, agora nós temos uma situação que é, isto começou a doer aos bilionários, ou à malta da massa, não é? Sim, que estavam muito aliados a Donald Trump. Pois. Sim. E, portanto, agora, quer dizer, o Musk já começa a perder Aliás, dinheiro. o Musk já veio dizer que ele até é pelo comércio livre. Quer taxa zero Pelo comércio livre. com a Europa. E, Quando o portanto, Musk é um dos idealizadores dessas medidas todas. Justamente. E, portanto, eu acredito que pode, mais tarde ou mais cedo, imperar o bom senso ao nível da administração americana, porque está a doer onde dói mais, que Carlos, é no dinheiro, a partir não é? do momento em que ele faz uma moratória de 90 dias, tu já percebes que Mas, há Carla, alguma faz coisa... moratória para muitos países, mas Negociar. Mas do não outro faz lado da com a moeda China. continua a aumentar Sim. as tarifas para a China. Mas aí já A China, percebemos... o Canadá e mais continuam a ser Já penalizados. percebemos quem são as pessoas, no final do dia, a quem é que ele quer atacar, não é? Exatamente. Portanto, não é aqui uma questão, e o José já explicou também porquê, não é? O que eu acho é interessante a forma, eu acho que nós podemos considerar que esta nova maneira de fazer política, e que não é só, nós estamos a olhar no caso do Trump, mas os nacionalismos e a forma como muitos dos países hoje se posicionam a nível do protecionismo, mas ao mesmo tempo o Trump não se assume como político, ele não é um político, ele é um homem de negócios, não é? E, portanto, Sempre foi assim, desde o primeiro mandato. Pronto. E muito daquilo que nós... Haviam regras e formas de se fazer as coisas que nós hoje temos que perceber até que ponto é que isto vai valer, não é? Até que ponto é que aquilo que nós conhecíamos anteriormente, hoje continua a ser este acordo tácito de cavalheiros. Nós não podemos passar esta fronteira daqui. Sendo que eu também me parece que há uma grande mediatização de tudo aquilo que é feito, não é? E da forma como hoje nós anunciamos as coisas. Tem a ver também com a própria geração e com a mudança e tudo mais. Mas é importante que nós percebamos, porque nós estamos aqui também a falar muito do impacto lá para fora e olhar aqui para nós. Já vamos olhar, deixa-me só, antes de olharmos para a África e Angola, ouvir do Pedro Quassi e também do José Oliveira a resposta relacionada à questão que tem a ver com a segurança da arquitetura financeira mundial, se vai resistir a este momento de guerra. Vai resistir ainda a este momento de guerra, mas agora ela está a ser afetada. Quando por exemplo, se bloqueia os ativos russos depositados nos bancos ocidentais, na Europa, está-se a fugir a todas as normas internacionais de segurança financeira. Esse é um dos aspectos. Quando, agora nos Estados Unidos, se age por cima das leis a toda a hora, foge às normas legais, aliás, é uma deriva de direita, não há só nos Estados Unidos, também há em alguns países da Europa. Mas este é outro aspecto que é muito importante. Tem implicações, não é diretamente na questão financeira, afetou, não é? Não é diretamente na questão financeira, mas tem aspectos, tem impacto, vai ter mais tarde impacto. Portanto, eu penso, vai demorar tempo, o dólar vai ser dominante ainda há bastantes anos, até porque enquanto a China... É que não basta só... É preciso 3 coisas para que a moeda chinesa
ocupa um papel internacional, ao lado do euro, por exemplo, e de coisas. Tem de ser a convertibilidade, a liberdade de Circulação. do movimento de capitais para o estrangeiro e tem de ter déficit orçamental. Para as pessoas perceberem porquê que há dólares para todo o mundo, por causa dos déficits orçamentais americanos. Bem, o problema da dívida aqui ainda não se focou, mas nestas pessoas que, os poucos que eu há bocado foquei, começado pelo Rei Dálio, mas há outros, começaram a chamar a atenção aos anos, é que o déficit americano e a dívida pública americana está a atingir, em tempos de paz, valores exorbitantes. E que começam, quer dizer, tinha de se criar um ambiente e um movimento para reduzir os déficits. Ora bem, com Trump o que é que se faz? Cortar os impostos às grandes empresas e aos multibilionários. O orçamento deste ano já tem corte de impostos. Aliás, ele diz claramente que as tarifas vai ser uma das maneiras de cobrir verbas que cobrir a diminuição dos impostos. Não vai conseguir, mas pronto, ele anuncia como tal, pois só quando alguém faz as contas, mas como o povo em geral não vê as contas, fica a mentira. Okay. Mas estes aspectos, quer dizer, vai demorar, mas estão-se a cometer muitos erros. Estão-se a cometer muitos erros que vão acelerar o processo de decadência do dólar. Agora, não é para daqui a 3 anos, ou 4 ou 5, nessas coisas, vai demorar muito tempo, até porque primeiro a China tem de assumir o seu papel. E a China, por enquanto, não assumiu nenhum papel. Aliás, a China não gosta de que não se diga a um diplomata chinês que a China é uma superpotência, que eles logo estão enganados. Pedro Costa, os Estados Unidos têm esta visão toda económica ou financeira, porque tem também muita literatura relacionada a isso. Com certeza o presidente Donald Trump não estará sozinho nestas medidas que tem estado a tomar. Bem, ao que tudo indica, não se trata, digamos assim, de um plano de consenso por parte da elite política americana. Trata-se muito mais de uma visão individual. Daí que nós vemos avança, recua. Mas qual é o pano de fundo disso tudo? É tentar reformar o sistema monetário internacional, justamente pela questão fiscal, pela dívida insustentável da América, e isto implica em tentar desvalorizar de maneira sustentável, claro, o dólar, para que os Estados Unidos, especialmente no que toca à sua indústria, possa tornar-se a ser um pouco mais competitiva face ao seu atual maior concorrente estratégico no cenário internacional, que é a China. No entanto, isto também traz um conjunto de riscos. Quando os Estados Unidos assumem, déficits frequentes e até mesmo quase que insustentáveis, isto também traz consigo benefícios para a América, que é manter-se, portanto, hegemônico no cenário internacional. Portanto, a dado momento, os Estados Unidos terão que decidir reduzir a sua capacidade de influenciar os mercados internacionais e, consequentemente, o sistema político internacional, ou então partilhar, portanto, esta hegemonia contra as potências, sobretudo com relação à China. Agora, quando a gente olha para a China, eu penso que está numa situação um pouco mais complicada, no sentido de que, no curto prazo, é claro que tanto a China quanto os Estados Unidos saem a perder, na medida em que isto também encarece, portanto, o consumo nos Estados Unidos e faz com que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, tenha um pouco mais de dificuldade em manter a inflação dentro da meta de 2% ao ano. No entanto, quando a gente olha para o modelo da China, que é mais voltado para exportações, nós vemos que no longo prazo é muito difícil a China resistir, a menos que ele possa costurar acordos, não é, buscando inclusive aliados tradicionais dos Estados Unidos, não é, como o Japão, na Ásia, a Coreia do Sul e também um pouco pelo Pacífico, para poder, portanto, encontrar mercados que possam ser alternativos, não é, aos Estados Unidos. Isto por quê? Porque quando a gente olha para os dados da balança comercial, pelo menos nos dados consolidados do ano passado, nós vemos que a China exporta muito mais para os Estados Unidos do que a América importa da China. Isto significa dizer que no embate demorado é muito mais provável que a China perca. E ainda que a China possa encontrar mercados alternativos na Ásia, no Pacífico e um pouco na América Latina,
é muito difícil substituir o mercado americano, que é muito poderoso em termos de consumo, tendo em conta a própria facilidade, portanto, do crédito nos Estados Unidos. Muito bem, senhores, nós vamos voltar rapidamente já a esta conversa e olhar para o impacto desta guerra na economia mundial e particularmente africana, africana e angolana, como a Caminha também já pretendia introduzir nesta conversa. Vamos só rapidamente ao intervalo, voltamos daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta para a segunda parte desta especial informação. Estamos hoje a olhar para a guerra comercial e as tarifas impostas pelo presidente norte-americano, o impacto destas tarifas na economia mundial. Carlos Rosado de Carvalho, como é que podemos olhar para esta guerra em termos de impacto para o continente africano e particularmente para Angola, se diretamente nos vai afetar ou não? Sendo um país periférico. O primeiro comentário é que eu fico estupefacto com a inclusão da África nesta guerra. Quer dizer, porque nós não faz sentido, é isso? Quer dizer, Não faz sentido. Não faz sentido. E ainda por cima é contra aquilo que a América vinha defendendo. Existe e este é um problema dos Estados Unidos, porque o Trump não está a respeitar os contratos, não é? Esse é um problema. A confiança do que o Pedro falava está-se a desmoronar, porque os Estados Unidos não respeitam os contratos. Os Estados Unidos têm um programa com a África, que é o AGOA, em que facilitam as exportações da África para os Estados Unidos. E agora, de repente, rasgam os contratos todos e começam a falar da África. Quer dizer, é uma coisa que, do meu ponto de vista, não faz sentido absolutamente nenhum. Eu estive a ver os números, por exemplo, com Angola. Para já nós não exportamos nada, não é? Portanto, aquilo, e o petróleo não está incluído, não é? Tanto quanto, portanto, nós não temos. E mais do que isso, os Estados Unidos, qual é o problema? Diz que tem um déficit comercial com outros países, não é? No caso de Angola, tem um superávit de quase 100 milhões de dólares. Portanto, eu não consigo perceber qual é a lógica e dizer que não, estão-nos a roubar, mas quer dizer, o que é que os africanos estão a roubar os Estados Unidos? Quer dizer, não faz sentido, do meu ponto de vista, não faz sentido absolutamente nenhum. Onde é que nós estamos a sofrer? Costuma-se dizer, quando os elefantes lutam, o capim é que paga, não é? Sim. E, portanto, neste caso, nós somos capim. E nós, particularmente em Angola, em geral, os africanos é o quê? Commodities. O que é que nós exportamos? Commodities. E, portanto, estes commodities, os preços estão todos a baixar, que é o caso do preço do petróleo. E, portanto, com todas as consequências que daí advenhem para nós. Quer dizer, nós, enfim, 95% das nossas receitas são petróleo, não é? Nós já estamos com problemas. Os diamantes também estão com problemas, o que significa dizer que 99% das nossas exportações estão com problemas. É exatamente por causa de petróleo, José Oliveira, que pensa que esta guerra pode sim afetar-nos. Esta guerra vai nos afetar, já nos está a afetar, já está a afetar todos. Esta semana o petróleo chegou a 64. Sim. De facto, algo que não acontecia já há algum tempo. 63. O angolano está a ser vendido, eu vi nos últimos dias, tem estado 65, 66, está ligeiramente. Nós vemos o preço do Brent todos os dias na televisão, mas os óleos angolanos normalmente agora estão acima do Brent. E porquê? Porque o Brent, desde há um ano e pouco, tem na sua composição de preço uma percentagem muito grande de preços de ramas americanas, que são exportadas para a Europa. A maioria das pessoas não sabe, o Brent é uma composição, o preço que se chama do Brent é uma composição de 6 petróleos, ponderada de determinada maneira. Bem, e o Brent, de há um ano e tal para cá, está ligeiramente mais baixo que a maioria das ramas angolanas, e não só da Nigéria, e da Argélia e da Líbia. Mas já estamos afetados. Nós tivemos uma média acima do primeiro trimestre, acima dos 70 que estão no OGE, mas não vamos ter média de 70 para já este mês, e vamos ver quando acabar este período de grande volatilidade, incerteza, de manhã uma coisa, à tarde noticia-se outra, amanhã no outra, quando estabilizar, há dois aspectos que vão ser fundamentais para a estabilidade do preço do petróleo.
A economia mundial vai apenas crescer menos um pouco do que estava previsto, hoje já se sabe que vai crescer menos do que estava previsto. Agora, quanto é que vai ser a diferença, não se sabe ainda. Ou então, a economia mundial, ou isto se agudiza, daqui depois dos 90 dias, se agudiza e a economia mundial pode mesmo não crescer e entrar em recessão. Bem, os analistas não são muitos e fazer previsões de preço de petróleo é sempre uma coisa, meio caminho andado pode disparate, como se dizem. Mas hoje ninguém acredita que este ano a média, enquanto não estiver estabilizado, portanto, a não ser que este problema desaparecesse e fizesse tábua rasa dos Aí americanos. Trump e Xi Jinping teriam de sentar à mesma mesa, não? Sim, mas, portanto, não acredito, ninguém acredita que desapareça. As incertezas criadas já são muitas, instabilidade, investimentos que não se vão fazer e que estavam previstos, já despedimentos, essa coisa toda. Bem, o que se prevê é que o petróleo, se a economia mundial apenas crescer umas décimas menos que o que estava previsto, o petróleo vai estabilizar à volta de 64, 65 dólares. Vai andar para cima, para baixo, vai ter volatilidade, vai estabilizar aí. Se o problema, depois dos 90 dias, mais ou menos se resolvesse, nos casos mais graves, se resolvesse, admite-se que o petróleo, em vez de 65, possa ir um bocadinho para cima, mas nunca passar os 70 dólares. E há analistas que acham que mesmo no ano que vem nós não vamos conseguir ter médias. Isto vai obrigar a pensar numa revisão do Orçamento Geral do Estado, José Oliveira? Eu não diria já, Ou é mas, precipitado quer dizer, falar disso? Não, pode-se começar a evitar, eu acho que uma revisão do orçamento não se faz por 15 dias, um mês de más receitas. É preciso ver, por isso, como é que vai estabilizar o preço. Quando acabar estes dias, sobe 5 dólares, 10, 4 dólares, quer dizer, esta volatilidade. E depois pode-se começar a ter mais atenção que vai haver problemas. Nós já não vamos cumprir o orçamento todo como nos últimos anos, porque não conseguimos o nível de empréstimos que é preciso. Temos de lembrar todos que o orçamento, para atingir o volume que está previsto, tinha uma grande componente de empréstimos, financiamento interno e externo. No ano passado não se conseguiu o que era preciso, há 2 anos também não, e este ano também não se vai conseguir. Mas, portanto, começar a ter cuidado e não deixar ultrapassar e, se calhar, começar a limitar até, 10 ou 20% das despesas previstas. E depois chegar ao meio do ano, então, e tomar em junho, tomar a decisão. De resto, quando foi apresentado o orçamento, já se dizia, mesmo sem isto tudo, Sim. já se falava nisso, que o preço... Estás a ver, nós em 2024, fizemos 65 dólares o barril, com previsões de 80, não é? 2025, e agora, em mais 2025, aumentamos o preço de referência para 70, quando todas as previsões indicavam... Cuidado, mas na altura tinha consenso. 70. Não. Quer dizer, os 70 tinha consenso de preço. Agora, do ponto de vista da orçamentação, não fazia muito sentido, não é? Tá bem, Tu tens que ter, em 2024 tinhas um preço mais baixo com previsões mais favoráveis. Em 2025 tens 70 dólares com previsões menos favoráveis. E, portanto, mas não era, enfim, não estava... Agora, há possibilidades, quer dizer, de ter que congelar despesas, não é? Enfim, começar a... As reservas orçamentais também servem para isso. Está lá muita despesa que pode ser... Esta guerra é só mais um elemento nesta discussão toda, porque mesmo sem essa guerra, esta nossa questão económica já era muito exigente, a execução já era muito exigente, não apenas pelo preço do petróleo, mas por aquilo que o Zé Oliveira está a dizer, que é o financiamento, porque nós não temos dinheiro, nós pagamos a dívida, pagamos os funcionários públicos, pagamos os subsídios aos combustíveis e praticamente não sobra dinheiro. Ok. Caminha, historicamente, como é que a África deverá receber, se olharmos para as crises que o mundo já enfrentou, como é que a África poderá receber esta situação? Tem aqui oportunidades de avançar por si só, olhando para a experiência que colheu de outros países, ou vai ser somente uma vítima deste embate todo?
Esta é uma pergunta complexa, porque se olharmos e quando a coloca assim, não é, do historicamente e do posicionamento da África, nós quando pensamos somos aqui periféricos, não é? E estamos a tentar, de alguma maneira, posicionarmos-nos, mas se olharmos para tudo o que acaba por ser que não o vem nosso... de hoje. Que não vem de E hoje. quando é que vai conseguir se posicionar? Quando é que vai conseguir posicionar-se? Eu acho que tem que haver, acima de tudo, um pensamento diferente dos próprios africanos e da forma como se encara o seu posicionamento naquilo que é a globalização. Portanto, quando me diz como é que se vai posicionar, depende de cada Estado e depende também das próprias organizações em que nós, todos os africanos, estamos inseridos e o papel que elas têm até na própria política, na geoestratégia e a geopolítica mundial. E que estamos sempre muito a reboque de tudo aquilo que acontece e vamos nos adaptando mediante as ondas e mediante aquilo que acaba por ser, esquecendo-nos que, enquanto continente, a panóplia de matérias-primas e não só de pessoas, não é, que poderiam, porque se nós temos um êxodo como temos do nosso continente, os continentes, ou senão o continente mais jovem de todos, mas que os cérebros fogem, a mão de obra foge, toda a gente foge porque não encontra no nosso continente oportunidades de melhoria. De quem é que é a culpa? Não é? E como é que nós vamos ultrapassar estes mesmos constrangimentos? Mas quando me pergunta, não tenho como lhe responder, não consigo responder. Que só o Pedro Costa pode ajudar-nos a responder. Há aqui uma oportunidade que se abre para o continente africano no sentido de se posicionar de forma diferente e industrializar o continente, buscar também a sua elevação? Penso que sim. No entanto, isto vai depender muito daquilo que é a agenda, portanto, económica da África. Mas antes de entrar especificamente no mérito da questão, é preciso entendermos que esta guerra comercial vai poder afetar muito mais os países industrializados. Já os países da África subsaariana, por apresentarem baixo grau de desenvolvimento industrial, penso que estão um pouco muito fora disso, a não ser que se confirme, não é, a perspectiva de recessão global, e isto afetando de maneira sistemática e persistente, portanto, os preços das commodities no mercado internacional, isso sim pode afetar a África. Agora, respondendo especificamente à sua questão, eu penso que a África, nesta história, portanto, é mesmo periférica. Para que a África pudesse se posicionar, a África deveria ter um plano de desenvolvimento de longo prazo, que é o que exatamente a China fez. Quando a gente olha para o poderio econômico atual da China, nós temos que entender uma coisa. O que tornou a China na potência econômica global que hoje teve muito a ver com a entrada maciça de investimento direto estrangeiro. O que é que isto permitiu à China? O investimento estrangeiro permitiu financiar, ou seja, levar financiamento à China, transferir principalmente tecnologia e, sobretudo, permitir com que a China pudesse acumular capital produtivo, não é? Que pudesse, portanto, tornar o país naquilo que é hoje em termos de crescimento e desenvolvimento econômico. Mas além dessas questões, portanto, exógenas, ou seja, externas, a China criou condições internas que permitiu o país, portanto, absorver fundamentalmente, assimilar a tecnologia internacional, o que a África não apresenta em termos da infraestrutura tecnológica, de produção e pesquisa científica, sobretudo, que é muito importante quando se pensa no crescimento e nos processos de desenvolvimento de longo prazo. A África, tirando poucos países como a África do Sul, não apresentam praticamente, portanto, isso, o que torna difícil, portanto, fazer um prognóstico de como a África pode se posicionar neste jogo pesado do comércio e da economia internacional. Eu acho que isto é uma oportunidade fantástica para a África também. Porque é o seguinte, nós temos finalmente que perceber que o nosso futuro não está nos Estados Unidos, na Europa. O futuro da África está cá dentro. Está dentro da África. E, portanto, então é uma oportunidade para avançar. É uma oportunidade. Aliás, eu acho que Trump está a abrir oportunidades para todos também, com tudo isto, não é? Por exemplo, os europeus perceberam que não podem confiar nos Estados Unidos, não é? E, portanto, nós também já percebemos
que nós não podemos, se nós que nem exportamos estão-nos a pôr tarifas, não é? Quer dizer, temos que resolver o problema cá dentro. E o problema cá dentro é o quê? Nós, ao contrário do que o Trump faz, nós temos que nos abrir dentro da África. Temos que ter instituições. Nós não podemos ter uma União Africana ou uma SADC financiadas pelos ocidentais. Não, temos que ser nós a financiar. Temos que ter isso, temos que pensar que o futuro da África está no comércio intra-africano. E, portanto, é preciso desenvolver tudo o que está à volta disto. E o que é que está à volta disto? Temos que ter infraestruturas. Tu não consegues ir daqui para o Congo, não consegues, quer dizer, é preciso fazer isso. Nós precisamos também, não há economia sem energia, não há economia sem água, não há economia sem saúde. E, portanto, nós temos que ver isso. E os nossos dirigentes, nós falávamos há pouco da China. Não há economia sem educação. Sem educação, justamente. Portanto, é essa aposta que nós devemos fazer. E os nossos dirigentes têm que perceber que para nós fazermos tudo isto é preciso prescindir de soberania. Nós não podemos continuar... Nós, por exemplo, nós e a RDC, nós não fazemos parte da zona de comércio livre da SADC, nem nós nem a RDC. Essas macas todas que acontecem na fronteira, que um cobra 4 mil, o outro cobra 3 mil, o outro... Isto tudo, se nós fizéssemos parte da zona de comércio livre, eram assuntos que podíamos dirimir dentro da organização. E, portanto, é isto do meu ponto de vista, é uma oportunidade tremenda. Era uma coisa que nós já devíamos fazer de qualquer maneira. E temos outra coisa também, que é este conflito entre a China e os Estados Unidos também pode aproveitar a África. Porque se estamos a ser cobiçados, não é? Nós temos que ter os dirigentes suficientemente capazes e suficientemente competentes para tirarmos proveito desta situação em que quer os Estados Unidos, quer a China, têm interesse em África. Portanto, nós temos que ter políticas que se tirem partido disso e que possam contribuir para que a África consiga obter o melhor dos Estados Unidos e o melhor disso. Por exemplo, que Trump, não sei o quê, o Trump, e falava-se até do corredor do Lubito. O Trump vai continuar interessado no corredor do Lubito, do meu ponto de vista, porque é para a exportação de minerais e é travar a influência da China que ele também quer. Mais um elemento nesta luta. Mas estamos a ver. Mas nós também precisamos da cooperação entre os Estados Unidos e a China, porque nós temos o corredor do Lubito, ali, sobretudo o caminho de ferro, até a RDC, mas depois há também um caminho de ferro para a Tanzânia, para o Índico. E, portanto, aí este faz sentido. Estamos no centro da África para desenvolver a África, mas que é preciso que haja ligação entre os dois, que aí é a China e os Estados Unidos. Portanto, eu acho que isto é uma oportunidade tremenda. Eu só espero que tenhamos líderes à altura de tirar proveito desta situação. Em parte é muito verdade. Precisamos, portanto, fazer com que o comércio flua dentro do continente. Mas não podemos prescindir das relações comerciais com o resto do mundo por uma razão. Pedro, claro que Os não. africanos ainda não conseguiram entender que o que leva os países à prosperidade efetiva e ao desenvolvimento é a industrialização e não a extração e, portanto, exportação apenas de commodities, sejam elas agrícolas ou minerais ou de energia. É a industrialização. Só que aí tem um ponto. A industrialização é uma construção essencialmente tecnológica. Isto é um fato. Sem tecnologia não é possível construir uma indústria tanto densa em termos de tecnologias, portanto, de baixa intensidade, média e alta intensidade. E a tecnologia vem da China, vem dos Estados Unidos. Exatamente, vem dos países avançados. E uma das formas comprovadas de poder transferir tecnologia de forma indireta é atrair o capital transnacional. Mas para isso a África tem de criar condições favoráveis. A estabilidade político-militar é fundamental. Por exemplo, conforme o Rosado falou, nós temos a República Democrática do Congo. É um país com grande extensão territorial, praticamente que está encravado no coração da África. A estabilidade do Congo é fundamental para, portanto, promover-se o fluxo de circulação de pessoas e bens. Se o Congo não se estabilizar, é muito difícil os países, por exemplo, que fazem fronteira consigo, possam criar, portanto, esta interação comercial. A estabilidade política é muito importante. E citou-se aqui também, que o Carlos Rosado citou, a infraestrutura é muito importante. Sem infraestrutura, sobretudo de transportes,
telecomunicações, portanto, a questão logística, é muito difícil, portanto, integrar o continente em termos comerciais e isto poder gerar prosperidade para todos. Portanto, nós precisamos, claro, fornecer isso para os investidores, mas também estando atento à capacidade dos países, portanto, captarem o investimento estrangeiro e também criar competências internas, sobretudo no que toca à educação, para que os países tenham a capacidade de assimilação da tecnologia internacional. Sem isso, é impossível. O que é que isto vai levar? Vai levar com que nós possamos captar apenas porque os investimentos estrangeiros podem ser, portanto, decompostos em vários tipos. Existem investimentos que acessam determinados mercados em busca apenas de recursos naturais. São investimentos normalmente pouco intensivos em tecnologia. Existem investimentos que vão à busca do tamanho do mercado. Quando eles olham para o crescimento, as taxas de crescimento da economia, portanto, eles entram. E há investimentos intensivos em tecnologia. E esses investimentos só acessam países que apresentam ativos estratégicos. Ok. No caso dos países africanos, é muito pouco provável, nas condições econômicas atuais, que possam atrair esse tipo de investimento que é muito estratégico para, portanto, fortalecimento no sistema internacional. José Oliveira, nesse caso, a África deve aproveitar o momento para uma visão interna, aumentar a sua produção e olhar para a industrialização e pensar pouco nesta guerra que nada tem a ver com ela. Quer dizer, coitados, alguns países, o Lesoto, por exemplo, tem uma tarifa elevadíssima, bem, agora está transformado em 10%. Mas o Lesoto vai ter, quer dizer, não tem capacidade de negociar, não sei como é que vai ficar no futuro. Portanto, tem de fazer um esforço, por exemplo, para vender o máximo das suas exportações que iam para os Estados Unidos, que é têxtil, em África. E eu acho que é uma oportunidade única e talvez pressione, aumentar o nível de trocas entre os países africanos. É verdade que há... Mas esse debate não é novo. Mas talvez isto, quer dizer, às vezes... Mas agora tens a coisa da urgência. É fazer ou não fazer. As crises muitas vezes geram saídas. E isto vai dar uma crise, porque não se sabe ainda como é que depois dos 90 dias os países africanos que são afetados, estou-me a lembrar do Lesoto, a África do Sul também é bastante afetada, mas a África do Sul tem alguma capacidade de negociação, não é o caso do Lesoto. De maneira que é talvez uma grande oportunidade para se aumentar as trocas entre países africanos. Agora, a tudo isto que o Pedro disse, eu acho que há uma coisa que em África se está a esquecer, em muitos países, não em todos. Nós não oferecemos, não temos um nível de educação que crie uma elite ou um volume de quadros bom qualificados, em quantidade e qualidade, para absorver tecnologias e para a industrialização. Esse é um dos grandes fatores. Um dos segredos de Vietnã, as pessoas, eu tenho visto aqui em Angola, falam muito de Vietnã, porque tirou-nos o lugar de grande exportador de café. O Vietnã, em 10 anos, tornou-se o grande exportador de café. Vietnã, em 6 anos, absorveu N indústrias de grande capacidade e de grande intensidade tecnológica de empresas que quiseram sair da China. E porquê é que isto foi possível? Porque no Vietnã, se eu quiser empregar 500 engenheiros, eu vou ao mercado e encontro. Quem diz 500 diz há quadros. Há quadros, e bons, e com qualidades. Foi o segredo. Ninguém acreditava no princípio que o Vietnã ia ter capacidade de absorver tanta empresa que queria ir para lá. E, obviamente, gerou-se um movimento nos Estados Unidos que era a altura de ajudar o Vietnã depois de tudo que aconteceu. E há até histórias muito interessantes sobre isso, de empresas que estavam para ir para a Malásia e para a Indonésia e foram para o Vietnã. Mas encontraram facilidades de acolhimento, quer dizer, eles dão um grande apoio a esses grandes investimentos todos, e põem vietnamitas a resolver problema burocrático, chato e não sei o quê. Vietnamitas tratam disso, não chateiam o investidor estrangeiro. Mas o que foi fundamental foi, de facto, que encontraram no Vietnã as centenas de quadros que cada uma de técnicos qualificados, cada uma das empresas precisava. Isso foi fundamental. E isto agora só por causa da importância dos quadros. O CEO da Apple disse esta semana, acho eu, na segunda-feira, que se quisesse transferir a produção do iPhone para os Estados Unidos,
independentemente dos preços que ia ficar mais caro, ele precisava de 32 mil engenheiros. Diz ele, não há no mercado, não os vou encontrar. Ao passo que eu na China, quando é preciso mais 500 ou 1000 engenheiros, ou na Índia, eles existem. E nós esquecemos sempre de que, e nós temos muitas, e no nosso caso concreto de Angola, nós temos grandes problemas para resolver ao nível da educação. Esta parceria nós estamos a olhar aqui para a parceria internamente Câmbio Madeira. A China tem muita presença, os países africanos não absolveram da China esta questão do know-how, a questão da capacitação dos seus quadros? Não. São empréstimos? Temos exemplos, não é? Temos exemplos de várias coisas que foram feitas em parceria com empresas chinesas, mas que nós continuamos a depender dos próprios chineses para depois resolverem, não é? Eu totalmente concordo com o que o José Oliveira disse e também com a explanação do Pedro relativamente àquilo que é necessário, e quando fazia referência a esta fuga de cérebros e fuga de capital, é precisamente, capital humano, é precisamente porque não encontram oportunidades nos países africanos e não encontram oportunidades no nosso continente. Quando nós pensamos que muitas das vezes também é preciso que haja esta troca de conhecimento por parte dos investidores e de quem para cá vem, é preciso que essa troca de conhecimento e que essa passagem de conhecimento tenha também, a nível interno, estas mesmas pessoas que vão assumir depois estas responsabilidades. Muito do que nós podemos perceber daquilo que acaba por ser o nosso dia-a-dia é que até um determinado nível a informação fica ali e depois não desce e depois não há pessoas que possam saber. E quando se estas empresas saem ou estas pessoas mais qualificadas saem, tudo cai. Então é preciso percebermos também de que forma é que nós estamos a olhar para estas parcerias. E se são parcerias que têm como base uma relação de ganha-ganha ou, efetivamente, são apenas trocas comerciais. Muito bem. Carlos José de Carvalho, e porque falava também ao longo desta conversa da questão das bolsas que vão descendo, vendo esta decadência nos últimos dias, isto poderá fazer com que o presidente Donald Trump seja vítima das suas próprias políticas, das suas iniciativas, caso a situação, caso a vida do norte-americano seja cada vez mais Pois, complicada? há algumas coisas que temos que ver e que os americanos são muito sensíveis, nomeadamente, por exemplo, a inflação, não é? Vamos ver o que é que pode acontecer nos próximos tempos sobre a inflação, porque aumentos de preços nos Estados Unidos é um escândalo. não são tolerados normalmente pelas populações. Agora, mas se me permites ainda voltar aqui um bocadinho atrás e relativamente à África e à questão da África, tudo isto se resume numa coisa, tudo aquilo que nós estivemos a falar, que é um bom ambiente de negócios. E se nós tivermos um bom ambiente, e o que é o ambiente de negócio? É tudo aquilo que a gente teve a falar, é a infraestrutura, são as telecomunicações, é a energia, é a burocracia, etc. E o Zé Oliveira dizia que no Vietnã não têm problemas os investidores estrangeiros são muito bem-vindos. Aqui eu não estou a dizer que aqui não sejam, mas aqui, quer dizer, as pessoas têm que se queixar para resolver os problemas. É o seguinte, nós temos que ter um ambiente de negócios em que não seja preciso ir ao ministro pedir nada para fazer as coisas. E é o que nós temos aqui. Nós temos muitas dificuldades, aliás, há pouco tempo, o embaixador holandês veio justamente dizer isso. E depois outra coisa, tu mencionaste aí uma palavra há pouco, que é a questão dos empréstimos. Nós, que benefícios internos e em termos de aumento de competitividade tivemos com os financiamentos da China, que já foi 50, 60, 70 mil milhões? Os primeiros até mão de obra traziam, não é? Sim. Nos primeiros financiamentos, até mão de obra traziam. Que benefício é que estas centralidades todas que nós estamos a construir tiveram em termos de materiais de construção? Sim. Também praticamente não tiveram. E, portanto, nós temos que mudar também o paradigma
E o presidente Biden dizia, nós estamos a investir 2 mil milhões de dólares em Angola, tudo mentira, mentira no sentido de que não é investimento, é financiamento. E nós precisamos, como o que o Pedro dizia, nós precisamos de empresas que venham para cá e que arrisquem, não é vir construir centrais e depois entregar aos angolanos, não. É empresas americanas virem para cá, construírem as centrais, admitirem pessoal nacional, trazer também aqueles que são necessários e estarem eles a investir. Não é como é feito atualmente. E, portanto, nós precisamos de atrair esses investidores que arrisquem, que tragam capital, que tragam tecnologia e que tragam também know-how de gestão, o saber fazer em termos de gestão que nós não sabemos. E são muito bem-vindos. E repara, tudo aquilo que tu fizeres para melhorar o ambiente de negócios, não estás a melhorar só para o estrangeiro, estás a melhorar incluindo também para os nacionais. Porque não tínhamos ilusões, nós estamos a falar do investimento estrangeiro, que ele é importante sem dúvida nenhuma, mas em todos os países quem investe mais são os nacionais. E em Angola também não vai ser seguramente diferente. José Oliveira e também o Pedro Coaça, neste leque de respostas entre Estados Unidos e a China, o governo chinês optou por colocar no mercado os bilhetes da dívida norte-americana. Sim, a China vem reduzindo os bilhetes que tem, dos bilhetes de tesouro, já há uns anos, porque está a trocar e está a acumular, é um dos maiores compradores de ouro para o Banco Central. Penso que agora ela tem normalmente, para não prejudicar e não baixar as cotações, vai vendendo. Agora, nesta altura, houve 2 países que venderam. O Japão vendeu. O Japão também. O Japão vendeu e a China vendeu. Penso que foi um bocado para mostrar para os Estados Unidos olharem e lembrar que eles podem fazer, também têm capacidade de picar e de criar problemas, mas não há. Acho que vão continuar com o seu ramo de ir diminuindo, porque se eles fossem para o mercado com valores muito grandes, isso baixava e tinham o primeiro maior prejuízo era deles, não era dos Estados Unidos, era deles, não é? De maneira que acho que é um jogo político, assim como quando fazem declarações, como fizeram já, nós vamos lutar até ao fim. A China diz ser oceano, não é? E não um lagozinho. Diz ser um oceano. Não é um lago, é um oceano. E mesmo que haja tempestades, o oceano não sai de lá e depois acalma. E são muito pacientes, não é? Pedro Coaça, como é que deverá se posicionar a Rússia, por exemplo, e o Carlos, ao longo da conversa, falou da Índia, essas potências que também vão crescendo. A Rússia, apesar de estar neste momento numa guerra com a Ucrânia, como é que deverá se posicionar neste momento desta crise comercial entre a China e os Estados Unidos da América? Sendo uma aliada chinesa, não é? Com indignação, naturalmente, mas ainda que a Rússia não estivesse passando por sanções económicas e financeiras, não é uma grande economia a ponto, portanto, de influenciar os mercados, tirando a questão da energia, que é muito forte em termos de exportações. Mas no que toca à Índia, é um grande polo tecnológico, é um país que apresenta uma grande capacidade e fornece muitos quadros em termos de mão de obra para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, não é onde a gente vai encontrar as big techs como Google, entre outros. Portanto, sempre vão poder se posicionar de maneira com indignação. Agora, nós temos que ver que a economia americana ela é fortemente desenvolvida e, em função disso, ela torna-se muito sensível aos movimentos conjunturais do mercado financeiro. Daí que, a meu ver, a dado momento, a administração americana terá que parar e repensar a sua política, tendo em conta que, diferentemente do que acontece, por exemplo, nas nossas economias aqui em África, em que uma declaração política não causa danos no mercado, e isto lá fora, sobretudo nos Estados Unidos, é muito sério, mas muito sério mesmo. Daí que tudo vai depender muito... Donald Trump poderá recuar destas medidas que está a tomar? Certamente, isto vai depender muito, portanto, do comportamento do mercado financeiro. Sim. A Bolsa de Valores de Wall Street, sobretudo a Nasdaq, é fundamental para poder determinar, não é, algumas ações políticas da Casa Branca, tanto no que toca à política doméstica, quanto no que toca à política internacional. Portanto, penso que isto não se vai prolongar, portanto, indefinidamente. A dado momento, Trump vai ter que sentar
com a China e poder dialogar para poder manter a estabilidade, até porque quando a gente olha para as pessoas que financiaram fundamentalmente a campanha de Trump, nós vemos que são pessoas, em sua maioria, ligadas, não é, ao mercado financeiro. Exatamente. E eles financiaram justamente para poder, de alguma forma, garantir com que... Exatamente. Agora, quando eles começarem a perder, naturalmente vão ter que exatamente chamar a atenção ao Trump no sentido de poder dar uma freada nesta política. Camilo Madeira, estamos mesmo a terminar. A solução para o fim desta guerra entre a China e os Estados Unidos, pelo menos para amenizar, poderá passar por Donald Trump chamar os seus amigos multimilionários e encontrar ideias melhores para resolver este problema? Eu acho que o Pedro já respondeu. Acima de tudo, o que eu acredito que vai acontecer daqui a 90 dias, se não houver aqui, e nós neste debate até acabamos por falar, nós temos uma maneira de ver as coisas até agora, mas o Trump não é alguém previsível, não é? E se não fizer nenhum malabarismo nos próximos dias, acredito que vai haver um recuo. Até porque, como acabou de dizer o Pedro, uma grande parte dos financiadores desta administração são homens de negócios também e que estão a ver que esta guerra comercial... Já vão colocando a mão à cabeça, não é? Que esta guerra comercial os está a prejudicar. E ele também, enquanto grande homem de negócios, terá que perceber até que ponto é que também para ele isto não afetará, porque se há um lado que é importante e uma mensagem que é passada a nível interno, há depois também tudo aquilo que acaba por ser uma instabilidade que ninguém quer e que com certeza chamar-lhe-ão à razão. É o que eu acredito que vai acontecer. E, portanto, haverá negociações. Sim. Eu acredito no seguinte, o mundo está tão interdependente que eu acho que isto é inevitável e ninguém consegue acabar com esta interdependência. Mas Trump pensa que depende só de si só. Sim, mas o Trump não é a primeira vez que ele recua. Quando foi das empresas de automóveis, foi a mesma coisa. Quer dizer, um automóvel vem em peças de todo o mundo. O tal do iPhone também vem em peças de todo o mundo. Tudo vem de todo o mundo. Agora, o que eu acho é que é possível fazer alguns ajustamentos e têm que ser feitos alguns ajustamentos à globalização, à forma como ela se estava a desenvolver. Mas lutar contra a globalização, eu acho que é extraordinariamente difícil e é uma luta inglória, seja feita pelos Estados Unidos, seja feita pela Europa, seja feita por quem quiser. É preciso ajustar, fazer ajustamentos? Acho que sim, devem ser feitos. Está-se a criar uma enorme desigualdade até em termos internacionais, etc. Podemos fazer esses ajustamentos. Agora, lutar contra a globalização e esta interdependência, agora, é possível mitigar, porque por exemplo, os europeus já perceberam, compravam 60% do gás à Rússia e perceberam que é possível e que temos que, se calhar, diversificar ainda mais os nossos parceiros. Mas eu acho que é um fenómeno, esta interdependência internacional faz com que, quer dizer, no limite, é uma luta inglória contra a globalização e contra esta interdependência que, no limite, acho que Trump acabará por recuar para o próprio bem da nação americana. Circula mais ou menos, e talvez seja verdade, que foi a mensagem do CEO do Morgan Chase que influenciou o Trump, porque ele fez uma mensagem muito dura em relação aos problemas que isto estava a criar no mundo financeiro e estava na arquitetura financeira mundial. Mas eu penso que devemos estar atentos. Os dois primeiros países que vão negociar com os Estados Unidos é o Japão e é o Vietnã. Está anunciado que são os dois primeiros países que vão ter negociações para resolver. Vão ver o que é que os americanos apresentam como questões e vão tentar resolver. E acho que depois da maneira como correrem essas negociações, vamos ficar com uma ideia do que é que, se calhar, quando chegarmos aos 90 dias, vai acontecer. Há um aspecto que é difícil, há dois aspectos difíceis, que é o do México e do Canadá. O Canadá apresenta, neste momento, posições políticas fortes e duras em relação aos Estados Unidos, e o México não é uma pera doce de coisa com os americanos. Da melhor maneira possível para os mexicanos. Pois, de maneira que são estas duas negociações, Japão e coisa, e ver como evoluem as coisas com o México e com o Canadá,
vai ser importante para ver o que é que depois vai acontecer. Pedro, quase 30 segundos para alguma nota? Bem, eu também vou em linha com aquilo que os colegas acabaram de dizer. A dado momento, terá que se sentar à mesa, não é? Mas eu penso que, conforme referenciado no começo, um dos grandes objetivos é justamente quebrar a ordem multilateral, não é? Que, aliás, a própria América construiu depois do fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Daí que, quando a gente olha também para o longo prazo, as implicações disso para a América não estão somente no campo econômico, mas sobretudo no campo da própria sua influência geopolítica. Está a se jogar fora um legado que se construiu por mais de 80 anos, o que deve, até certo ponto, fazer com que a América, no longo prazo, sofra consequências, até mesmo irreversíveis, tendo em conta que, ao atacar até aliados estratégicos como a União Europeia, o Japão, a Coreia do Sul, ele praticamente mina a sua confiança. Ou seja, neste momento, as pessoas, ou seja, os países, começam a olhar a América com desconfiança. Não é um aliado que inspire confiança. Exatamente. E quando nós vemos a China, na sua primeira reação a isso, tentar apresentar uma queixa junto à Organização Mundial do Comércio, isto tenta sinalizar, ou seja, Pequim tenta sinalizar que, diferentemente do Washington, eu estou aqui para poder inspirar confiança e nós confiamos, portanto, nas instituições multilaterais e que isto é muito bom para toda a gente. Portanto, é um movimento político muito bem calculado da parte do Pequim e que acredito que a América, a elite política, ou seja, a elite política e econômica até certo ponto terá que sentar e, portanto, chamar a atenção ao Donald Trump. Muito bem, senhores, vamos aguardar então os resultados desta crise nos próximos 90 dias, de acordo com a moratória dada pelo presidente norte-americano Donald Trump. A verdade é que, por esta altura, as tarifas para os produtos chineses rondam os 145 e para os produtos norte-americanos, a China impõe tarifas no valor de 125%. Vamos aguardar os próximos dias, os próximos capítulos desta novela para poder então fazer outros comentários. Carlos José de Carvalho, Câmbia Madeira, José Oliveira, Pedro Costa, boa noite, muito obrigado, bom regresso a casa. Obrigada. Você que esteve a acompanhar-nos Uma longa também. viagem. Muito bem. Esteve a acompanhar-nos também, muito obrigado pelo carinho da audiência, boa noite, bom descanso e bom fim de semana.